parte da infância de vocês? Deve ter feito, porque fez da minha. Com certeza, gente. Isso não é uma delícia? Geração, isso. Maurício de Souza, qual é o seu personagem preferido? Eu gosto do Cascão. Adoro ele, o Cascão. Cebolinha, falando daquela língua dele do L. Agora a Mônica, gente, com aquele negócio que eu já tive na minha casa depois de velha, que eu adorava. O coelhinho, que ela fica rodando assim. Nossa, a Mônica é o máximo. É a verdade. Maurício de Souza fez parte da vida. Marcou, né? Marcou todos nós. Todos nós e continua, né? Marcando gerações. Segunda-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças. Vamos conversar com esse verdadeiro gênio amado por todas as crianças de todas as partes do mundo. Maurício de Souza, muito boa noite. Boa noite! Mariana, há quanto tempo, Mariana? Você tá lindo com esse cabelinho branco. Já estreou no gibi com esse novo penteado, com esse novo visual? Eu assumi faz poucas semanas. Mas eu gostei muito, viu? Tá um charme. Obrigado. Seu primeiro personagem foi o Bidu mesmo? Como foi que ele surgiu? Bidu e o Franjinha nasceram juntos há 70 anos. E desde então começaram a surgir outros personagens baseados em amigos, conhecidos, parentes, principalmente filhos e filhas. Primeiro eu tive 6 filhas que me ensinaram um monte de coisa. Observava, olhava, via como é que elas agiam, como é que reagiam. E daí fui criando personagem em cima das coisas que eu observava nelas. Daí nasceu a Maria Cebolinha, que era a Maria Ângela, a primeira. Depois a Mônica, com aquele gênio. Depois a Magali, com aquele apetite, que vocês conhecem. E depois foram chegando mais, né? Eu tive 10 filhos, então bastante inspiração. Tem personagem para todo mundo e para os amigos também. Agora, dos personagens que você criou, uma das perguntas que a gente recebeu foi se você se lembra do primeiro traço do primeiro personagem ou se você guardou esse material. Lógico que eu guardei. Que legal. Aliás, eu tenho nos arquivos nossos, no acervo, praticamente tudo que nós produzimos no estúdio nos últimos 60 anos. Nossa, isso é muito legal. Um local legal, um local muito especial para guardar tudo isso. Olha, eu tô olhando aqui, pus até os óculos para colocar as perguntas que estão chegando pelo WhatsApp, não, pelo Twitter. Maurício, o Raul quer saber que se você fosse criar um desenho para representar o Brasil de hoje, que tipo de desenho você faria? Eu faria um mapa do Brasil com um balãozinho falando: eu confio. No futuro? Eu confio. A gente não pode perder a esperança de jeito nenhum. Qual é o seu personagem que mais transmite essa mensagem? O Horácio, o dinossauro. O dinossauro tem um quê de budista, né? Por aí, ele é filósofo, ele quer ajudar todo mundo. Às vezes leva a breca por causa disso, mas ele não liga, ele continua na mesma. Você disse que tem 10 filhos, você tem também mais de 10 netos, você já é bisavô. Como é que é o Dia das Crianças aí na sua casa? Bem, no tempo da pandemia, infelizmente a gente está prejudicado nesse negócio de juntar o povo todo, né? Então a gente dá escapadas aqui ou ali e, de vez em quando, a minha casa, onde eu estou concentrado faz 5 meses, de vez em quando eles chegam, olha só, olha a turma toda ali. Que delícia. Aqui estão os 10. E então eles me visitavam pela vidraça, né? Com máscara, tudo mais, mas na vidraça. Depois eu dei uma ajeitadinha melhor lá, né? Com cuidados, e agora eles entram na casa, devidamente mascarados,
os distanciamentos necessários e tudo mais. Então, de vez em quando, eu tenho os filhos perto, mas de pouco em pouco, não posso juntar todos eles. Então, aliás, só quem se aproxima mesmo é a Alice na hora de te trazer aquele cappuccino delicioso que ela faz, é isso? Sim, é a única que se aproxima. Com máscara de estampa. Maurício, o meio ambiente também sempre esteve muito presente nas suas histórias. O Chico Bento sempre mostra muito isso, essa preocupação com o meio ambiente. A gente vê, aliás, preocupação com o Brasil, com o futuro das nossas crianças. As mensagens da Turma da Mônica são muito importantes no sentido da preservação. Como é que a turminha pode influenciar essa geração e contribuir para um Brasil melhor no futuro? Logicamente, nas nossas histórias, nós podemos jogar uma série de mensagens positivas, alegres, divertidas e comportamentais. Então, isso nós fazemos, é o nosso objetivo, é o nosso hábito, o nosso costume, e a gente usa a história de quadrinhos realmente para levar alguma mensagem, alguma coisa para a criançada, para os leitores, não só crianças, adultos também, e pessoal de meia idade, os vovozinhos também gostam dessas histórias. Nós estamos, afinal de contas, na 4ª geração de leitores. Alfabetizamos nesse tempo todo, nesses anos todos, 60 anos, nós alfabetizamos algumas milhões de pessoas. Então, eu fico muito feliz. Essa medalha que eu tenho no peito, que me deixa mais feliz, realizado, porque nós estamos orientando a criançada e, ao mesmo tempo, para muitos deles, nós ensinamos a ler. Se alfabetizaram nos gibis, leem, continuam lendo, passam do gibi para o livro, do livrinho para o livrão, depois para as obras clássicas e continuam lendo o resto da vida. Esse é o hábito que adorei passar para boa parte da população brasileira. Não, e eu sou super fã, sempre fui super fã da Tina, do Rolo e da Pipa, e depois, quando descobri que a Pipa era a projeção do futuro da Magali, que era comilona, adorei saber disso. Eu não tinha feito essa ligação ainda. Maurício de Souza contou numa outra entrevista, foi uma delícia. O Enzo de BH quer saber o seguinte: se você já assistiu Turma da Mônica Lições e se é tão bom ou se é até melhor que o filme Laços. Olha, sem querer adiantar o expediente ou fazer spoiler, Lições superou o primeiro filme. Ainda está esperando a hora certa para entrar nos cinemas, porque até o tema é muito interessante e diferenciado. No filme Lições, a turminha toda e mais outros personagens que não entraram no primeiro filme vão para a escola. E imagina tudo que pode acontecer na vida escolar dessa turminha, de todo jeito. Não, que delícia. Não vejo a hora dos cinemas abrirem para a gente levar os pequenos. Olha, eu estou mostrando alguns livros, porque existe uma preocupação também muito grande com os novos roteiristas que fazem parte da equipe e que edita os livros e as histórias da Turma da Mônica, com a saúde mental e o bem-estar emocional das nossas crianças. Então, tem livros que trazem lições e que trazem aprendizados muito importantes. Maurício, essa é uma preocupação da editora, é uma preocupação sua de tirar as caraminholas da cabeça e de tirar o mau humor da vida das nossas crianças, de ensiná-las a viver com leveza? Eu nasci para isso. Aliás, é onde eu ponho mais da nossa força de comunicação, nesses casos que você nomeou aí. Vamos ajudar a criançada. E você está com uma bela coleção aí de... Obrigada. Ganhei. Caraminholas da cachola. Adoro fazer esses livrinhos. Eu, a equipe toda lá, a gente se diverte muito, se dá muito para fazer tudo isso com o carinho que o leitor merece. Olha, parabéns também para a Paula Furtado, que participou da elaboração de todos esses novos roteiros. Quero agradecer o Maurício de Souza, que é muito querido. Quero dizer que você está lindo com esses cabelos grisalhos e quero saber se isso é coisa da pandemia agora.
Desculpe, não é grisalho, não, viu? É branco mesmo. Meus óculos não estavam enxergando muito bem. Está lindo com o cabelo branco. Eu quero te dizer que é sempre muito especial poder conversar com você, dizer que as pessoas ficam felizes só da gente mencionar o nome Maurício de Souza, porque sempre remete a alguma coisa muito bacana. Joelma, Cris, querem fazer alguma pergunta? Eu gostei. Maurício, eu olho para onde? Para a câmera, eles pegam você para dividir tela. Maurício, eu queria saber, o Chico Bento sempre foi muito ligado, né, com o meio ambiente, enfim, vida no campo, a própria personalidade dele. E eu vi um desenhozinho agora que você fez falando das queimadas do Pantanal. Isso foi uma coisa recente, depois que começou a acontecer as queimadas, que você fez esse desenho? Eu já tinha feito. Já tinha feito. Tinha feito, infelizmente. É uma coisa que aconteceu quando eu fiz, não havia todo esse inferno que aconteceu agora no Pantanal. Mas nós sabemos que a natureza se reergue, ela se abre para a vida de novo, é só nós não atrapalharmos essa ressurreição que vem, é fatal, é natural na natureza. Falou tudo. É só a gente não colaborar negativamente e a gente ajudar que ela se recupere o mais rápido possível. Joelma. Verdade. Eu só queria agradecer o Maurício, né? Porque Turma da Mônica faz parte das nossas histórias, né? Do nosso dia a dia. É tão maravilhoso ver. Eu sou assim, apaixonada pela pessoa que cria, né? E ele tira o melhor da gente, né? A alegria daquela turminha que marcou as nossas histórias. Então, muito obrigada, viu? Obrigada por ter marcado a nossa vida. Obrigado pelo carinho com o nosso trabalho, Joel. Eu quero agradecer, então, muito a essa pessoa tão especial para mim, para a Mariana, que eu fui em 1975, que começou a ler com os gibis. Maurício de Souza, que está em quarentena, se preservando a saúde, só em contato com a esposa. Os filhos vêm e visitam ainda à distância, com separação, com a máscara. Maurício, muito obrigada pelo carinho, pela participação e, um beijo enorme para você. Detalhezinho, uma novidade. Opa. Eu fui visitado ontem pelo meu neto de 2 meses, Martim, filho da Marina, uma das minhas filhas. Então, eu vejo nisso, eu vejo no Martim, eu vejo nas filhas também, a vitória da vida, o futuro. E fico feliz com isso. Que bom, sempre inspirador, sempre com uma mensagem positiva. Maurício de Souza nos iluminando um pouco mais esta noite. Obrigada, Maurício. Melhor agora que eu falei com você.